E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Kenneth. A partir de hoje nós vamos dar início à matéria do segundo bimestre, que é Estatística, capítulo 5. Estatística é uma ciência que ela estuda coleta, organização, análise e registro de dados. E a partir desses dados, dá para a gente estimar ou prever fenômenos que pode acontecer. Então, por exemplo, hoje a gente está sofrendo com a pandemia do coronavírus, certo? Dá pra gente estimar, por exemplo, o tanto de pessoas que seriam infectadas se todo mundo tivesse vivendo a vida normalmente, e o tanto de pessoas que seriam infectadas se todo mundo ficasse em isolamento social. Que é por isso que a gente está tendo essa aula online não, né? Gravada. Então, essa ciência não poderia ser mais importante nesse momento, porque a gente precisa analisar números para a gente poder estimar, e aí a gente pode falar, é bom a gente ficar em casa, é bom a gente ficar em casa até certo período. Então é utilizando dessa ciência que a gente sabe que a gente pode melhorar a nossa vida e saber de muitas coisas, certo? E o primeiro tópico que a gente vai estudar é a média aritmética simples. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar de média. Então, por exemplo, fala-se muito do número médio de pessoas infectadas por coronavírus que uma pessoa pode infectar, né? Então uma pessoa infectada por coronavírus pode infectar em média um número X de pessoas, né? E a média ela é obtida fazendo análise de um número relativamente grande de dados, certo? Mas não precisa ser grande para você obter a média. A média, ela nada mais é do que uma representação, utilizando um número, das particularidades de um conjunto de números. E isso pode ser... E essa particularidade, ela vai depender do conjunto que a gente está analisando, e também tem outras propriedades que a gente pode analisar além da média, que é a mediana e a moda. No caso da média aritmética simples, eu imagino que vocês já tenham isso mais ou menos na cabeça, porque a gente lida com isso na escola desde sempre. Então, se você tira, por exemplo, uma nota na primeira prova, vamos supor que você tire 7 na primeira prova. P1 você tirou 7. E na P2 você tirou 8. Qual que é a sua média? Bom, a sua média nada mais é do que você pegar o 7, somar com o 8 e dividir pelo número de elementos, que são 2, que você fez 2 provas. Isso aqui é 15, né? Dividido por 2, que dá 7,5. E se você fizesse outras provas, porque agora você fez prova de outra matéria. Na P1 você tirou 1, aí você ficou muito nervoso. Na prova 2 você estudou, tirou 9. Qual que é a sua média? Sua média vai ser quem? Vai ser o 1 mais o 9 dividido pelo número de elementos, que é 2. Então vai ser 10 dividido por 2, que é 5, certo? Agora, se você fizesse, ao invés de 2 provas, você fizesse 3 provas. Vamos supor que na P1 você tire 5, na P2 você tire 7 e na P3 você tire, por exemplo, 8. Qual que é a sua média? Bom, ela vai ser a soma desses elementos, 5, 7 e 8, dividido pelo número de elementos, que agora é 3, certo? 5 mais 7 é 12, mais 8 dá 20.
20 dividido por 3. Isso daqui dá mais ou menos 6,6666. E essa seria a sua média. Então a média, ela é o quê? Imagina que você tenha um número n de elementos. De forma que você tenha x1, x2, x3, x4 até o xn. Esses daqui são seus elementos, certo? Se você tivesse, por exemplo, 3 elementos, que nem no exemplo que eu dei agora, né? Você teria o x como x1, 7 como x2 e 8 como x3. Você tem 3 elementos, certo? Mas vamos pensar no modo geral. Você tem agora um número n de elementos, né? E a sua média vai ser quem? Vai ser a soma desses elementos. Então é o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 até o xn dividido pelo número de elementos, que é n. Então média, de modo geral, é isso. É você pegar os seus elementos, somá-los e dividir pelo número de elementos, certo? Então vamos em um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Imagina que você é uma pessoa que goste muito de rede social e você passa algum tempo. Então vamos pensar no tempo passado em rede social em uma semana. Então vamos pensar: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí eu vou inventar aqui uns números pra gente pensar um pouquinho. Domingo, você passou 10 minutos. Segunda, 15. Terça, meia hora. Na quarta, 5 minutos. Na quinta, 10 minutos. Na sexta, 1 hora. E no sábado, 1 hora e 15. E aí eu pergunto pra você: qual é a média de tempo passado em rede social por dia? Então você tem que somar o tempo passado nessa uma semana e dividir pelo número de dias que você tem disponível para fazer esse cálculo, certo? Então, a média do tempo seria quem? Seria você pegar esses números, somá-los e dividir pelo número de dias, certo? Então seria quem? Seria 10 mais 15 mais 30 mais 5 mais 10 mais... Agora a gente tem 1 hora. Só que a gente está analisando tudo em função de minutos. Então nós precisamos transformar hora em minuto. 1 hora é 60 minutos, certo? E aqui 1 hora e 15 seria 60 minutos mais 15 minutos, que é 75 minutos. E tudo isso dividido pelo número de dias que a gente está analisando, né? Que é o número de elementos. Então isso dividido por 7. Se a gente fizer essa continha aqui, vai dar 205. E isso dividido por 7. E aí, fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar aqui. Em média, a gente passa em torno de mais ou menos 29,3 minutos por dia. Em média, 29 minutos por dia. E aí uma coisa interessante a se pensar é o seguinte: a semana tem 7 dias, certo? Mas 4 desses dias a gente passou um tempo bem abaixo dessa média. Mas como na sexta e no sábado a gente passou muito mais tempo do que esses outros
do que esses outros 4 dias, a gente elevou muito essa média, certo? Então agora essa média, ela tem um valor que ela é um pouco fora desses 4 valores aqui, certo? Porque teoricamente esses 2 valores eles elevaram muito essa média, certo? Do que elevou a média do que ela ficaria se a gente passasse um tempo similar a esses 4 dias aqui, certo? E aí toda vez que a gente for analisar então esses valores, por exemplo, de tempo, a gente sempre precisa analisar na mesma unidade. Então se tem minutos, se tem hora, ou a gente converte tudo para minuto ou tudo para hora. Imagina que a gente está analisando, por exemplo, média de altura numa sala da primeira série, por exemplo. Aí tem criança lá com 90 centímetros de altura, criança que tem 1 metro, criança que tem 1 metro e 10 centímetros de altura. E aí tem 20 alunos na sala, você quer fazer uma média da altura desses alunos. Então o certo é ou pegar e transformar todo mundo em centímetros, então você teria 90 centímetros, 100 centímetros e 110 centímetros, ou transformar todo mundo em metro. Então você teria 0,9 centímetros, 1 metro e 1,1 metro, certo? Então é essa dica que eu dou. Quando a gente for analisar a média, tem que transformar todo mundo na mesma unidade e lembrar o que é a média aritmética simples, que é basicamente isso aqui, né? Somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos, certinho? Na próxima aula a gente vai ver um outro tipo de média, que é a média aritmética ponderada, ok? Falou, abraço!